Fala aí, pessoal, pastor Adriano Batista aqui pelo Igreja Sem Política.org. Um abraço a todos aqueles que sempre acompanham o movimento, o trabalho que a gente vem, obviamente, representando, com esse objetivo de, à luz do Evangelho do Cristo, traduzir exatamente esse tema, compreender esse tema que é a união da igreja e o Estado e também religião e política, tá bom? Bom, meu tema com vocês hoje aqui, para aqueles que nos acompanham, sabem que a gente tem essa preocupação de olhar, voltar certa atenção para esse cenário, obviamente, de conflitos de interesse que envolve, né, a união da igreja e o Estado. Bom, então meu tema com vocês hoje aqui está dentro do que a gente vem, obviamente, trabalhando, hoje mais voltado para aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos. Meu tema hoje aqui é a posse do Donald Trump e minha proposta é julgarmos, né, ali, nesse acontecimento, o fundo histórico disso, que é esse padrão de atuação desse Jesus político, ok? Que nos Estados Unidos o entendimento realmente é esse, é igual o que acontece aqui no nosso país. Bom, então existe um padrão de atuação política e religiosa por trás desse Jesus político, que é visto lá também em Donald Trump. Eu vou trabalhar isso com vocês, ok? E obviamente dentro de um sistema e de um mecanismo político-religioso, que tem como partida a reforma protestante maçônica, tá bom? Bom, meus objetivos específicos com esse tema também é apontarmos aqui na figura do presidente americano e da sua cerimônia religiosa de posse, certa obediência política e religiosa à maçonaria, que obviamente é comum em todas as esferas da religião e da política, tá? E obviamente isso dentro de um simbolismo, dentro de de um discurso, de um pensamento, e algumas coisas que eu vou falar vão deixar em evidências para vocês, é esse padrão de atuação, tá? Tendo em vista que a maçonaria atua dentro dessas duas esferas porque ela controla essas esferas, política e religião, tá? Bom, lembrando vocês que o movimento Igreja Sem Política existe para representar e honrar esses três aspectos da hermenêutica das Sagradas Escrituras. Primeiro, a identificação disso, a identidade dessa autoridade teológica sobre o tema Igreja e Estado, tá bom? O entendimento é que quem tem a autoridade para dar o veredito da fé do que é certo ou errado é o Messias. Isso é uma prerrogativa messiânica. Cabe ao Cristo, cabe a ele dizer à igreja qual o caminho da obediência, a palavra certa e final da fé, tá bom? Segundo ponto, a unidade instrumental do dever cristão ou do que é ser igreja, e essa chave de pré-ordenação está em Cristo, não está na igreja nem nas tradições, não está no cristianismo, nem no homem. Essa chave de ordenação ou pré-ordenação sai diretamente do Cristo e da sua atividade messiânica, que obviamente está em nível elevado acima da razão e da opinião humana, ok? Então a unidade instrumental está nele, não na igreja. E o terceiro aspecto, esse modelo de governo eclesiástico, que a gente também vem trabalhando aqui com vocês, que surge ali dos primeiros homens que Jesus ele escolheu e consagrou, a primeira igreja dos Atos, né? E que ali dentro desse início, né, de experiência do que seria igreja para Cristo, esses homens construíram a perspectiva desse padrão para as demais seguirem, desse padrão ministerial, que o entendimento é que aquela igreja de Atos é sim um modelo de padrão histórico e ininterrupto para as demais igrejas. O que foi visto lá precisa ser visto em nós hoje, e é necessário que isso seja resgatado por aqueles que estão hoje aqui. Por quê? Porque o entendimento que a nossa igreja, a nossa comunidade, aquilo que estamos fazendo dentro dela, precisa estar dentro daquela igreja, porque ela ainda existe como padrão ministerial, por isso é ininterrupto, tá bom? Ela não fechou, ela continua existindo como padrão. Bem, aí eu venho colocando aqui em todos os meus vídeos essa observação, que levando em conta aí entra a nossa argumentação teológica para o assunto Igreja e Estado, tá? Nessa perspectiva escriturária, canônica e bíblica, com esses três elementos hermenêuticos que eu citei aqui, não entra o sistema político-religioso,
não entra pastor político, não entra ministério político, no que foi visto em Cristo. E na primeira igreja não entra em hipótese nenhuma política ali, ok? Bem, então qual a definição que o Senhor deu a nós? Que a partir do momento em que houver uma quebra dessas unidades da sua autorrevelação, que são atributos, né? O sistema que ele introduziu, a palavra que ele discursou, os elementos teológicos e também doutrinários que ele implicou obediência por nossa parte, a partir do momento que quebrar esses atributos de autorrevelação vistos nele na primeira igreja, principalmente nele, por causa de interferências filosóficas, compromete o fator final da graça e da salvação de todos nós, ok? Não pode haver interferência da razão no que diz respeito à autoridade dele e o que ele definiu para nós. Alargou o caminho, alargou a porta, ninguém se salva, não foi isso que ele falou? O caminho é estreito e a porta é estreita, que quer dizer o quê? Tem que ser como ele quer, não como o homem quer. Então eu espero que dentro do que eu falei, muitos vídeos eu já expliquei até melhor isso. Você vai entrar no nosso site lá, igrejasempolitica.org, você vai ver vídeos ali só falando exatamente dessa argumentação e dessa hermenêutica, e eu convido vocês a se aprofundarem sobre o assunto, ok? Mas a princípio, na atividade e esfera messiânica dele, não é visto o sistema político-religioso ali, nem o pastor político, nem o ministério político. E ele não orienta a primeira igreja a seguir também. Bom, daí quando a gente entra no sistema político-religioso, que a gente entra no sentido de estudar, né, esse sistema político-religioso, qual o critério? A identificação da autoria, da origem e da resolução. Ok? Então vamos procurar saber quem criou esse mecanismo. Aí o entendimento histórico é que esse mecanismo foi criado para ser um instrumento de emancipação para um único poder, que é feito de uma dinastia imperialista acasalada, feita de oligarcas, mais sinarquia, mais cartéis. Esse sistema foi criado para ser um mecanismo de controle para essas finalidades. Hegemonia e geopolítica, ok? Que os Estados Unidos mesmo, né, até nos livros de Al Gore, de Klaus Schwab, assumem isso. Quanto o protestantismo rendeu para os Estados Unidos para ter essa hegemonia geopolítica que hoje usa para favorecer a ONU. Não tenha dúvida disso, por mais que agora não seja tanto, né? Então esse fenômeno de unir igreja, Estado e religião política é inteiramente maçônico. Então eu ali no Verdade em 10 Minutos no YouTube, segue algumas explicações minhas a respeito desse tema escatologia, que eu convido vocês até mesmo a entrar lá, e tem vídeos muito importantes ali que eu trato para explicar melhor essa questão do sistema político-religioso na história, né? As fases revolucionárias e aquela coisa toda lá, ok? Então, voltando aqui para o tema do movimento, esse fenômeno, essa força, esse apelo, essa dedicação de unir igreja e Estado é um modo operacional maçônico. Fato, eu provo qualquer hora que você quiser, tá bom? Que obviamente eu vou tratando aqui, nós vamos colocar depois aí as indicações autobiográficas para você poder também se aprofundar um pouco aqui, mas não vai ser só nesse vídeo, em muitos vídeos que eu venho gravando que vocês vão ter um aprofundamento melhor dessa realidade. Então essa plataforma, esse mecanismo que foi criado para emancipar essa ordem mundial, essa dinastia, ou esse poder único, ele trabalha de maneira ambígua, cínica e artística. Por isso direita, esquerda, ideologias, por isso catolicismo, protestantismo, islamismo, essas repartições, essas divisões, elas são cínicas, elas são artísticas. Por quê? Porque ao mesmo tempo que elas são rivais, todas elas condicionam a humanidade para uma nova ordem mundial, ok? E obviamente isso precisa ser compreendido para ser visto. Não é agora que, ouvindo isso de mim, você vai entender como é que funciona essa ambiguidade,
Um exemplo na política rápido aqui. A esquerda e a direita se rivalizam, a ideologia é diferente, eles brigam entre si, xingam, falam um monte de acusações uma contra a outra. Mas detalhe, a esquerda e a direita está no colo da ONU. Que nem agora os Estados Unidos, né? De tirar contribuições da ONU e tentar exatamente tirar também contribuições desses setores globalistas, isso é puro cinismo, isso aí é a arte da política. A arte da política é mentir, é enganar, senhores. Por quê? Porque tudo foi construído e erguido e financiado por eles. Então, lá na frente, escuta o que eu estou dizendo para vocês, o que vai prevalecer é uma ordem mundial, fato, entendeu? Talvez até troque de gerência a ONU, mas é isso. Então, como que os Estados Unidos agora vai querer cortar contribuição para essa plataforma mundial, se os Estados Unidos é o país que mais usou a ONU para fazer avançar os seus interesses? Então, quer dizer, é ridículo, é banal. Mas tem muita gente que cai, obviamente, nessa conversa toda aí. Bem, terceiro aspecto do que eu falei aqui. Existe uma panorâmica histórica de atuação desse poder e de suas ações revolucionárias. E eu vou usar aqui como referência uma fase, que é a terceira fase especulativa, ok? Tá? Essa terceira fase especulativa, para esse poder, marca o início da história da institucionalização da maçonaria. A maçonaria deixaria de ser feita de arquitetos, né? Aquela coisa toda voltada para os pedreiros, como segundo eles falam lá, e aí a maçonaria se pontificaria exatamente a dar aos maçons permissão de serem conhecidos pela sociedade, mas isso dentro de um formato institucional, ok? Então, a partir dessa terceira fase especulativa, a maçonaria passaria a ter formato institucional, regulamentos e, sobretudo, definido o direito e o dever do maçom. Essa emancipação institucional teria como chave de ativação, estratégia, a reforma protestante na Europa. Eu me refiro à inglesa e à francesa, inclusive. Ok? Então essa emancipação institucional para a maçonaria viria por intermédio desse slogan, a nova igreja. Tá? Essa fase define para a maçonaria uma oportunidade de dar manifesto pela sua institucionalização. E o que na verdade seria para ela? Um marco na história para o controle educacional, o confisco da educação formal. Então eles passariam a abrir escolas, templos, universidades, editoras para cumprir a missão de introduzir os valores e princípios maçônicos e filosóficos. Exemplo, na Reforma Protestante, a leitura reverente. Pô, pastor, mas os caras iam favorecer a leitura da Bíblia, aí é que está o jogo. Por intermédio de um benefício, você não tem dimensão de quanta coisa ele não arrancou da humanidade. Essa ordem não teve coragem de arrancar da humanidade. Tá? Aí é que tá. Uma mão dá, a outra tira. É mais ou menos o esquema aqui, tá? Mas essa educação formal controlada pela maçonaria, o esquema dela seria representado exatamente pelo quê? Por esses formatos arquitetônicos e institucionais. Então seria a criação e manutenção da educação. Isso até o dia de hoje. Então lá atrás, pela Reforma Protestante, em nome de uma nova igreja, eles criaram uma rede de contra-insurgência com estratégias políticas e religiosas para confiscar qualquer iniciativa ou representação que não tivesse lealdade à ordem. E à ordem mundial e, obviamente, à ordem desse poder único. Ok? Então eles, com estas ações e iniciativas revolucionárias, criaram uma base estratégica de intelectuais que na história ela se define por maçônica protestante anticlerical. Foi essa base que deu início à Reforma Protestante, pelo fim da monarquia papal, da era papal, e com essas seguintes determinações.
a valorização do pensamento iluminista, a influência iluminista, a criação de uma genealogia protestante maçônica, aí vem o formato da família acasalada, que já vou aproveitar para falar isso agora aqui, que a família Rockefeller, quando foi levar o protestantismo para os Estados Unidos, se prontificou em doar seus filhos, isso está comprovado, tá? Doar os seus filhos para terem relações ou fazer acasalamento com alemães que tinham linhagem com Lutero, tá? Então foi uma coisa muito macabra, muito satânica, muito bem organizada para esses caras criarem essa tal genealogia protestante maçônica que está muito emoldurado em todo o trabalho que esses caras fizeram em nome do protestantismo, tá? Acrescentado isso também, dar aspectos à igreja de governo político, ao mesmo tempo também de profissão eclesial, e aí viria pela Reforma Protestante a criação da Carta Magna, a formação da Constituição das Repúblicas, a consolidação das repúblicas, que tudo isso é um advento maçônico no mundo. É uma operação revolucionária que atingiu o mundo e praticamente canalizou poder para esses caras, ok? Bom, a princípio Lutero inicia os manifestos contra o poder político do alto clero, e tudo isso, obviamente, debaixo do cinismo, porque a maçonaria até então era o catolicismo, era o Vaticano, era o alto clero, né? Mas eles trocam de gerência pelo protestantismo, mas o poder é o mesmo, tá? O poder está separado das estruturas, ok? E o poder está deixando claro aqui que vai trocar a autoridade dos papas para os pastores, líderes, protestantes e igreja, mas o poder que controla tudo aí é o mesmo, ok? Lutero dá início a esses manifestos para a derrubada da era papal, e aí, mais à frente, Calvino, Zwinglio, John Knox passam a ter iniciativa de fazer o que eles falam lá nos documentos maçônicos, né? Dar início à peregrinação teológica do calvinismo. Daí vem a formação de centros de ensino teológico na Europa, mais precisamente lá em Genebra, para dar início à formação de uma liderança eclesiástica feita de pastores maçons. A princípio, a confissão de fé de Westminster foi redigida, foi criada pela ordem maçônica, ok? Aí começam a ter início a construção de templos da presbiteriana, batista, metodista, e todos esses templos eram maçônicos e todos os pastores eram maçons de 33º grau. E os templos eram usados para que as reuniões fossem feitas lá. Eu me refiro às reuniões da maçonaria, ok? Então, tanto a igreja como a república são esferas que a maçonaria atua e controla até o dia de hoje de forma institucional. Tá? Esses templos maçônicos, inclusive, eles deram aquele aspecto, né, de governo eclesiástico, no qual o poder dos pastores fosse político, e inclusive usassem desse poder político para representar uma classe cuja ênfase fosse a formação moral e intelectual da virtude, que é o que acontece hoje aqui no Brasil com aqueles que foram para a política e são pastores e representantes evangélicos. Tá? Nota que a similaridade é a mesma. Dar poder político para a igreja, para que ela esteja dentro do Estado, para usar essas pessoas eleitas pela igreja, para serem um contraste perante aqueles que são mais corruptos, né? De que eles têm a moral, de que eles são sagrados, de que eles são santos, etc. Como agora o Trump como agora o Bolsonaro também como demais também pastores políticos evangélicos são. O argumento deles é esse, mas na verdade não é o que acontece, ok? Bem, qual era a ênfase aí dessa aristocracia cristã, né? A ênfase seria o quê? Que nos apelos e nos discursos eles enfatizassem essa necessidade política de transferir a Bíblia para a Constituição, do cristão estar na política como um mecanismo regulador de vida pública, de novas leis, e a isca seria essa: o bem precisa vencer o mal. Só que detalhe, na prática, a política que funciona aqui é essa: o bem financia o mal. E o mal fornece para o bem materialidade suficiente para discursar a moralidade e a ética. Então, um esquema de ambiguidade
que no modo operacional isso é muito claro, isso acontece demais, ok? Então esse modo operacional de dar à igreja um formato, né, de poder político e gerar uma rede de intelectuais feita de protestantes, maçons, uma rede corporativa, né, vamos dizer assim, institucional, cujo, né, anexos de personalidades religiosas protestantes tenha poder político para interferir ao mesmo tempo na igreja e no Estado, para articular exatamente o quê? A aplicação dessas teologias, dessas orientações, dessas influências com princípios maçônicos. Exemplo, humanismo político, diálogo interreligioso cultural, educação social e tornar a igreja exatamente a igreja do povo, a igreja do Estado, a igreja para trazer, a igreja que traz a redenção para um mundo melhor. Aquela coisa toda que acontece em todas, é um padrão. Então, o que eu tratei até agora precisa ser trabalhado por vocês. E isso precisa ser visto e compreendido. Pô, pastor, mas então eu não sobe igreja nenhuma? Institucionalmente falando, não. É uma rede que ela foi criando dissidências e dissidentes. É uma rede. Entendeu? Por exemplo, a Assembleia de Deus gerou as assembleias. E aí eles vão disseminando, é uma coisa colossal, essa rede corporativa que esses caras criaram desde a reforma. Não tem como eu tratar tudo com você aqui. Mas eu coloquei aqui para vocês, olha, batista, presbiteriana, metodista e dispensacionalistas que vieram desse esquema da maçonaria e que estão no Pacto de Lausanne 74, eles estão em tudo que corresponde à criação exatamente dessa quarta revolução industrial, da ONU assumir o poder mundial. Eles sempre estão atuando ali com os mesmos elementos teológicos, com as mesmas iniciativas políticas, com o mesmo discurso. Então é necessário e importante vocês amadurecerem essa realidade. E eu vou usar aqui a posse do Trump, agora, recentemente, para trazer aqui para vocês essa atenção, que na posse dele e na campanha política dele, existe elementos de atuação ali que marcam, né, essa obediência política e religiosa com o protestantismo maçônico, que os Estados Unidos sempre usou, ok? Exemplo, a cerimônia religiosa de Trump é marcada com aspectos maçônicos, porque ele teve o capricho, né, ou exerceu essa vontade de fazer a cerimônia religiosa dentro da igreja anglicana de St. John, uma igreja conhecida, por quê? Porque ela foi fundada pela maçonaria inglesa, ok? E segundo o livro de Richard Gimet, está ligada diretamente com a história da genealogia protestante que eu falei aqui. É uma igreja referencial para os maçons. E ele fez questão de fazer sua cerimônia religiosa lá, ok? Nessa cerimônia, ele cumpriu um rito. E esse rito também traz aspectos maçônicos. O rito conhecido por pedra fundamental. É uma cerimônia simbólica, para não dizer missa negra, usada para marcar o início, isso para os maçons, usada para marcar o início da construção de edifícios importantes para a maçonaria, que a igreja anglicana é, ok? O que é a tal cerimônia da pedra fundamental que Trump também obedeceu? Ela é um registro da jurisprudência da maçonaria no que diz respeito à urbanização e formação de civilização. É um marco de jurisdição. Tanto que nas cidades onde você vai tem o símbolo da maçonaria. Porque o entendimento deles é que tudo foi construído por eles. E nós estamos amassando barro para eles. Para você poder ter uma noção, tá? Da complexidade. Então esse cara cumpre uma cerimônia religiosa num templo importante para a maçonaria, obedece o rito de obediência religiosa e política para a maçonaria, que inclusive George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos, cumpriu isso em 18 de setembro de 1973 e lançou também a pedra fundamental no Capitólio dos Estados Unidos. Lembra? Que está regrado lá de simbologias importantes da maçonaria, que inclusive esse rito da pedra fundamental, as igrejas evangélicas protestantes até o dia de hoje também obedecem, como também aquelas que são católicas. Ok? Bem,
Membros da maçonaria de 1815, segundo o registro do jornal Intelligence, a grande loja da Columbia, em outras também, em Washington, usaram do mesmo rito para consagrar essa igreja anglicana de St. John que Trump, ele impulsou ali dentro de uma cerimônia religiosa. E na cerimônia de 1815, registrado pelo jornal, estavam lá presentes lá o reverendo James Lowry, da Presbiteriana, o MC Cook, da Anglicana, e entre outras personalidades protestantes no evento da consagração da igreja anglicana da qual Trump estava. Então é um templo muito importante, referencial da maçonaria, como todos os templos anglicanos, tá? E Trump estava lá. Então tudo isso daqui é uma organização, é um planejamento padrão. Como todos os presidentes dos Estados Unidos fizeram, Trump também fez. Exemplo, George Washington iniciou a tradição de fazer um juramento sobre a Bíblia maçônica que serviu de padrão para todos os demais presidentes, assim como também a cerimônia e o rito. A Bíblia fazia parte também dessa obediência religiosa e política que Trump esteve lá e obedeceu. A Bíblia é a Bíblia, pastor? Não, a Bíblia da maçonaria. O que está lá dentro escrito, que esses caras colocaram lá, nem me pergunta. O fato é que ele colocou a mão e obedeceu. Ele está cumprindo ali essa obediência que eu estou mencionando aqui. Que segundo a tradição da maçonaria, esse ato de impor as mãos sobre a Bíblia afirma-se ali a legitimidade que a maçonaria escocesa do rito York teve um papel importantíssimo na fundação de todos os países, inclusive dos Estados Unidos. Elaborando Carta Magna, Constituição também dos países, como também americana, e definem lá nos Estados Unidos que o pai fundador desta nação foi George Washington, um dos primeiros que, além de jurar sobre a Bíblia, cumprir rito, cumprir cerimônia, ele também discursou, um dos primeiros a discursar tolerância religiosa, liberdade de culto, separação do Estado e da igreja, que eles estão querendo dizer é que o Estado não pode ser mais igreja, separa, mas aí o protestantismo falou, mas a igreja pode ir para o Estado? E o esquema continua a mesma coisa. Então nota que o modo operacional ali nos Estados Unidos segue para as demais nações, é tudo igual. Trump, exemplo, personalizou Bíblias para fazer a sua campanha presidencial, foi buscar o nome de Jesus e da igreja para poder ilustrar, né? Ou isso, dar um brilho, né? Para aquela cara patética dele como todo político, que é um mentiroso e um oligarca, para fazer exatamente gerar essa confiança pública. Trump também definiu que a tentativa de assassinato dele tinha sido um livramento de Deus para que ele vivesse, para honrar a América, e uma América grande novamente, o que Bolsonaro também, não sei se isso é uma coincidência, também foi vítima, reviveu, e hoje ele usa também isso como estratégia para querer dizer que ele é um cara odiado e perseguido porque é do bem. Então eu não sei se isso é combinado, se isso foi do acaso, uma política é assim, ele vai pegando tudo que ele tem em mãos para usar como elemento de favorecimento político, ok? E nessa pegada ainda, Trump, além de usar a tentativa lá de assassinato contra ele como um merchandising político, também montou um escritório da fé ali na Casa Branca, e com a ajuda de quem? Com a ajuda da família do Billy Graham. Filho do Billy Graham, Frank Graham, foi lá, discursou e fez o seguinte comentário: Deus impulsou esse presidente. Então, tudo isso para fazer a humanidade e a sociedade americana acreditar que eles estão colocados lá por Deus e não pela maçonaria. Aqui na história, pela maçonaria, senhores. Não foi Deus que colocou lá, não. Entendeu? E detalhe, e como fundo musical da posse do Trump, o hino da Batalha da República, glória, glória, aleluia. Você não sabe se você está dentro do Estado ou da igreja, e a sensação é essa, Deus está aqui e a política também. E Trump, depois dessa cerimônia, ainda se antecipou a fazer reuniões religiosas ecumênicas com democratas, defendendo democracia, blá 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 blá. Então
Então aí o que acontece? O padrão operacional para os demais países é o mesmo. O pastor político em todo o país, ele atua exatamente com os mesmos moldes. Aqui no Brasil a mesma coisa. Receber uma unção de Deus para governar, entendeu? Como cristão, e os moldes seguem exatamente para esses detalhes. O mesmo discurso político, o mesmo argumento teológico que é maçônico, direitos humanos, democracia, liberdade, igualdade, blá, 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 e a institucionalidade, porque todos estão alinhados às mesmas corporações. Inclusive na posse de Trump nós tivemos lá a presença lá de personalidades do meio tecnocrático, né? Inclusive se preocupou em colocar alguém do meio tecnocrático também no seu governo, Elon Musk, que é uma personalidade que vai fazer, acelerar tudo aquilo que na verdade o Fórum Econômico Mundial definiu para a era digital, e etc. Carl Schweber vem pregando, o profeta da era robótica vem pregando. E na cerimônia mesmo de Trump, a gente teve lá a presença de personalidades desse meio industrial, que eu estou tentando achar aqui, vamos ver se eu consigo aqui. Ok, o dono da Meta, Mark Zuckerberg, fundador do Amazon, Jeff Bezos, o CEO da Apple, Tim Cook, estavam na igreja. Inclusive o presidente da FIFA, Gianni Infantino, né, e também da Federação Internacional de Futebol, então, ou seja, personalidades que estão dentro do circo, palhaços que fazem parte do esquema. Senhores, estou eu para chegar na seguinte conclusão, ok? Eles precisam da igreja, eles precisam da Bíblia, eles precisam da religião. A religião é um mecanismo de anulação, de anonimato, como também de iniciativas. Tá? Foi criado para isso, para ser uma quebra de anonimato e para ser uma quebra também de iniciativas. Então tudo que eu estou falando aqui para vocês aqui é anonimato e autonomia. Desculpa, anonimato e autonomia. Foi criado para isso, assim como a indústria, a política, a religião funciona com esses objetivos. Então, o que está acontecendo agora nos Estados Unidos com a ajuda da igreja se repete de novo nesse cenário de desgaste político. E o que o Trump, na verdade, está fazendo lá é gerar essa força para fazer, obviamente, acontecer algumas coisas aí na frente que a gente vai descobrir. Seja como for, esse pastor político, esse ministério político não tem a bênção de Deus, tem a bênção da maçonaria. Senhores, um abraço para vocês, segue a pesquisa, segue o curso, a gente volta com mais novidades para vocês. Deus abençoe todos.